Comunicação e Mercado. Ela é jornalista formada em novas mídias, trabalhou como apresentadora, como produtora também de rádio e jornal, foi durante muito tempo diretora de mídia da Secretaria de Comunicação do Estado de Santa Catarina e atualmente ela é responsável como diretora de toda a comunicação da Assembleia Legislativa, a LESC, aqui em Santa Catarina. Eu tenho o prazer de receber nos estúdios da TV Litoral Sul, Tami Soligo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo certo ótimo, com você? É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada. Você veio ao Sul, mas é natural do Oeste Catarinense. Eu sou natural de Nova Erechim, fica pertinho de Chapecó, bem no oeste do estado. Uma cidade bem pequenininha, tem 4.500 habitantes. Comunicação e Mercado, Tami, ele tem por objetivo sempre trazer aqui profissionais da área de comunicação para a gente falar sobre os desafios, né, principalmente com essas novas tecnologias e cases de sucesso, gestores, pessoas que construíram aí uma forma diferente de gerar emprego, renda, enfim. Por que jornalismo? Por que tu veio para essa área de comunicação? O que te fez ir para a faculdade de jornalismo? Eu brinco que é porque ninguém me orientou quando eu era criança, né? Mas isso é brincadeira. Na verdade, foi uma paixão minha, não tem ninguém da minha família da área de comunicação, mas eu, desde a época do colégio, aquela coisa das estruturas estudantis, de jornalzinho, de rádio, de TV que tinha no meu colégio, lá em Chapecó, eu sempre me envolvi com isso e, na verdade, na minha cidade também tinha uma rádio pequenininha. E com 13 anos de idade eu comecei a fazer um programa ali todo sábado e pegava as notícias do jornal, lia e comecei a achar aquilo. Programa de noticiário, tinha música entrevista? e notícia, era um pouco misturado assim. E comecei a gostar daquilo, né? Dizem que é uma droga, né? Que quando você começa, exatamente. Então gostei e fui, daí no colégio fui dando continuidade, experimentando um pouco do jornal também, da televisão, da publicidade. E aí, quando fui fazer o vestibular, não tinha dúvidas de que seria o jornalismo, né? E fiz faculdade de Florianópolis, me formei e por lá fiquei. E são duas cachaças na tua vida, né? Uma é o jornalismo, a outra é a política, porque quando tu também vai para a política, trabalha os bastidores, vê a importância de políticas públicas, a gente acaba se envolvendo, se doando muito. Como é que tu fosse para a área política? Eu trabalhei muito tempo, trabalhei em agência de publicidade, trabalhei com assessoria de imprensa e acabei entrando em projetos de usinas hidrelétricas também um tempo, trabalho com comunidades, me identifiquei muito com essa coisa de relacionamento com pessoas, né? E aí, por uma indicação na época, fui fazer uma campanha eleitoral para deputado federal, do deputado Paulo Bornhausen. Na época ele não era deputado, né? Estava concorrendo. E trabalhei muito tempo com ele, depois a gente fomos vitoriosos na campanha, né? Acompanhei ele no processo da Câmara dos Deputados, trabalhei com ele em torno de, foram 5 anos de trabalho, e depois migrei para um outro projeto, também na linha de fazer campanha e tudo mais, que era do atual deputado Gelson Merizio, né? Fiz campanha com ele e depois acabei entrando no projeto da Assembleia, convidado, depois fui para o governo e agora estou na Assembleia de novo. Então, você acaba entrando nesse universo e fica. Fui me especializando também, buscando qualificação, conhecendo as pessoas, me inteirando desse ambiente que é muito difícil e diferente, né? E, na verdade, não tem muitos profissionais de assessoria de imprensa que trabalham a política assim, profundamente, né? Não como uma passagem, mas como um projeto. E acabei encontrando um nicho, na verdade, né? E gosto, e é óbvio, tem que gostar, você tem que acordar todo dia e gostar do que faz. Senão não consegue, né? E até porque na tua área de atuação, tu tens passado aí já outros presidentes de outros partidos e tu mostra também a parte técnica da Tami, né? A parte profissional que está envolvida no processo de comunicar. Isso é bem importante, é um desafio para a gente que está do lado de lá do balcão e que é técnico, né? E que é da área, assim, fazer esse processo de aculturamento também dentro dos ambientes públicos, né? Mostrar que comunicação não é uma ciência artística, né? É uma ciência precisa, exata, né? Científica. Você tem que trabalhar com resultado, com métricas, com objetivos, com planejamento, né? E é óbvio que você tem muita resistência em alguns momentos, quando você vai falar sobre isso, especialmente em ambientes públicos, né? Que não tinham essa cultura, eu acho que mudou muito já. Mas as pessoas começam a ver o resultado disso. E aí é muito gratificante e aí a coisa cresce, né? As pessoas veem que se você fizer um trabalho sério, comprometido, focado em resultado, a gente trabalha com métricas hoje na Assembleia, né? Tudo que a gente faz, a gente mede para ver se funcionou, se não funcionou, se a gente está fazendo certo. E é óbvio que isso vai tornando todo o teu trabalho muito mais assertivo. E as pessoas vão vendo que isso dá resultado.
Essa parte que envolve a forma de se comunicar, o compromisso da Assembleia, como a Tami tem trabalhado junto com a sua equipe, a facilidade de comunicação entre a Assembleia e o catarinense, nós vamos tratar no segundo bloco, porque eu quero aproveitar um pouco mais essa tua expertise, essa tua experiência dentro da área de comunicação e apresentar para os nossos telespectadores, Tami, também. Nós temos na audiência vários gestores, vários líderes dentro de empresas. E a comunicação é fundamental, seja ela através dos dos veículos de comunicação, seja ela na comunicação com seus colegas de trabalho, no exercer, no subir de cargo. Você se formou em novas mídias. Isso. O que te levou aí para essa área? Eu fiz jornalismo, né? E fiz uma especialização em novas mídias e tenho feito muitos cursos nessa área, participado de muitos congressos e me engajado muito nesse movimento, na verdade, muito mais do que ter feito algum processo de formação, assim, a minha pauta do dia a dia, né? Porque é uma necessidade, é uma realidade, né? Ele não é o futuro, é o presente, né? E a gente está passando por um processo de transformação muito grande na comunicação. E é um pouco de caos que a gente vive hoje ainda, né? A gente não tem um modelo perfeito, pronto, né? Os veículos, de uma forma geral, sabem como é difícil, as assessorias sabem como é difícil, né? As empresas de comunicação passam por uma crise muito grande. E então eu me dediquei muito a estudar isso, né? Por ver que a gente está falando, quando fala da parte online, né? Do mundo das novas mídias, do universo web, a gente fala de um universo de muitas possibilidades, né? E aí é tão grande esse espectro que para você definir os caminhos seguros e de resultado, para você obter resultado, assim, é muito difícil, né? Então, assim, é isso que eu estudo, assim, essa é a linha que eu tenho tentado seguir. A vantagem também do online são as métricas, né? Tu tem muito mais facilidade de medir o resultado, né? A tecnologia, ela ajudou muito a sociedade no se informar? Ou acabou meio que trazendo os problemas aí através das fake notícias, das notícias fakes? Qual é a tua avaliação em relação a... Um pouco das duas coisas, e tudo isso é um processo de amadurecimento, né? As pessoas até então eram muito passivas no que se referia à comunicação. Eu brinco, todo mundo acostumava ir para casa a tal horário do dia para sentar na frente da televisão para então receber as notícias que vinham da televisão. Isso era um monólogo, né? A imprensa fazia um monólogo com a sociedade. Hoje a gente está na era, eu brinco, dos diálogos, né? As pessoas não querem ouvir, elas querem falar, querem opinar sobre aquilo. Né? Mudou, essa é uma mudança radical de paradigma, né? E você tem possibilidade de ter a notícia on demand, a hora que você quiser. Você escolhe os canais, você escolhe o horário, o formato que você quer. Quero um vídeo, quero em texto, quero em Twitter simples, quero em áudio, você pode escolher, né? Então, hoje, o cidadão se vê com um grande cardápio de possibilidades. E o processo de amadurecimento que a gente passa agora, na minha opinião, pelo que eu percebo, é como essa sociedade está evoluindo para saber escolher, né? Definir o que quer consumir, conseguir entender o que é fake, o que é verdade, o que tem credibilidade, o que não tem. E é um processo cultural, de amadurecimento cultural muito importante, que eu acho que vai ajudar muito a nossa sociedade de uma forma geral, tanto para participar de política, para participar de ações do seu bairro, sabe? Eu acho que isso é cidadania, entende? Com as redes sociais, todo cidadão acabou virando um veículo de comunicação. Ele passa informação, às vezes, muito mais rápido do que o próprio jornalista ou mesmo os veículos de comunicação. A importância que tu pode dar para o nosso telespectador de trabalhar na rede social de forma correta, séria, como utilizar a rede social? Acho que a imprensa, o papel da imprensa nesse novo mundo é ser grande âncora de credibilidade, né? O que acontece? Quando a gente recebe, naturalmente, alguma informação bombástica, a gente vai checar em algum lugar de credibilidade para ver se a informação é certa. Então, se está lá é porque é verdadeiro. Exato, esse movimento já acontece, né? Hoje, para teres uma ideia, Santa Catarina, os dados atualizados que a gente tem cerca de 4 milhões e meio de perfis de Facebook, né? Nós estamos falando de um estado com cerca de 7 milhões de habitantes, é um número muito grande. Mais de 50%. Exato. E mais de 70% das pessoas do nosso estado hoje afirmam que buscam informações muito mais no Facebook do que no Google. Negócio interessante, Olha né? Só. Por isso que assim, tem um grande movimento também dos portais, né, dos veículos de comunicação, de migrar para esses ambientes sociais,
para serem essas âncoras de credibilidade, de informação para a sociedade. Tu tem sido uma motivadora nesse sentido, né? Muito. Para que os veículos estejam dentro do online, que eles estejam através de seus portais trazendo notícia, informação regional. Essa motivação vem também da realidade, mas também da sua crença. Tu acredita muito nisso? É inevitável, né? Eu acho que nem posso discordar disso, acho que ninguém pode discordar disso que está aí na nossa frente todo dia, né? Todo mundo tem em casa um adolescente ou conhece um adolescente e você vê o comportamento dessa nova geração. A gente ainda é uma transição disso, né? Mas é a realidade do momento e é uma forma também, eu defendo, porque eu vejo nisso uma grande possibilidade para a imprensa, para os veículos de comunicação se reinventarem no processo, né? Se transformarem, assim, tem que enxergar esse ambiente como uma nova possibilidade, se adaptar àquilo, aproveitar daquilo e capitanear esse processo, né? Porque senão ele por si já existe, mas eu acho que a imprensa tem que se adonar um pouco desses movimentos assim para se reinventar mesmo. O presidente da Associação dos Diários do Interior, o Amer Félix Ribeiro, que também é o diretor de comercial da TV Litoral Sul, ele tem uma frase também que no interior também existe vida inteligente. Ele fala isso puxando sardinha para o seu lado, obviamente, defendendo cada vez mais a mídia regional, a importância da mídia regional. E tu és uma entusiasta também nisso, né? Eu gostaria que tu falasse sobre a importância de cada região ser forte quando o assunto é comunicação, veículos de comunicação, jornalismo. Acho que essa é outra vertente, né? E está muito dentro desse processo de amadurecimento que eu falei. Quando a gente se deu conta lá atrás que podia ter um mundo de informações, a gente ficou um pouco angustiado e um pouco entusiasmado com isso, né? E a gente foi ao mundo, né? Eu brinco, quando a gente começou a ter notícias detalhadas assim sobre o que acontece em Israel, na Síria, na Rússia, em tempo real, a gente ficou deslumbrado com esse universo. E foi muito bacana, eu acho que foi um processo de globalização muito importante. Mas as pessoas estão se voltando agora novamente para o seu mundo, né? Por quê? Ela pode ter acesso ao mundo todo, ela pode saber o que acontece em qualquer lugar do planeta, mas o que interessa, na verdade, para ela é o que acontece na sua cidade, no seu bairro, porque é o que afeta a vida dela diretamente, né? É a situação da rua, é a situação do posto de saúde, do atendimento. É isso que me interessa, é isso que eu consigo... que eu preciso no meu dia a dia. Isso não é mais tendência, isso é realidade. Isso é realidade. Necessidade social. Exato, a gente vê, assim, eu vejo pelo interior do estado todo, assim, é indiscutível. Não vejo exceções sobre isso, sabe? E em Santa Catarina isso é uma realidade muito forte. Eu vejo a imprensa do interior muito fortalecida, eu vejo um crescimento, mesmo em tempo de crise, de muitos grupos de comunicação, bem local, que tem essa identidade clara, local, regional, e é porque tem demanda, porque as pessoas estão buscando isso, né? Legal. Antes de intervalo comercial, aqui no programa, eu gostaria que você ficasse aí agora com a dica da Alpha Clean. Olha só a dica bacana que eles têm para você. Quando devo controlar os cupins? Antes, durante ou depois do verão? Eu sou o Claudenir Machado e essa é mais uma dica Alpha Clean. Para você entender melhor, eu vou lhe explicar como funciona o comportamento dos cupins. Os cupins vivem em colônia e são liderados por rei e rainha. Esses podem ter a sua longevidade de até 50 anos e os mesmos, depois da sua morte, pode ser substituído. As suas colônias são divididas em castas, com funções diferentes. Cuidado com os ovos, alimentação e reprodução. Soldados, operários e reprodutores. Os soldados são identificados pela presença de mandíbula e pela cabeça mais escura. Eles são responsáveis pela proteção da colônia de predadores como formigas, entre outros. Os operários não possuem asa e são cegos, e sua função é alimentar a colônia. Os reprodutores, por sua vez, criam asas e estão prontos para liderar uma nova colônia, chamado o voo nupcial, a conhecida revoada, que acontece no início do verão. Nesse período, eles perdem as suas asas, acasalam e procuram fontes de madeira e abrigo para formar seu ninho. Acredita-se que 30% deles conseguem atingir a sua missão, porém 70% morrem mesmo antes de formar o seu par, devido a predadores e a ação do homem. Então, quando você deve efetuar a descupinização? Muitos pensam que fazer o serviço na revoada é a melhor solução. Porém, através dessa pulverização, você vai alcançar somente os insetos alados. O correto é você efetuar o controle a qualquer período do ano.
O objetivo é alcançar o ninho onde os cupins estão instalados, mas vale a pena ressaltar que a pulverização é algo que funciona para cupins na revoada. Então isso pode ser usado de uma maneira preventiva dentro da sua residência desde que não esteja infestada com os cupins. Se você gostou, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. E você já sabe, onde a alfa vai, tudo fica clean. Na Fisk, seu futuro não tem fronteiras. A rapidez do Speed com a interatividade do CyberFisk. Seus sonhos acontecem. Vem pro mundo. Vem pra Fisk. Venha para a Exucre. Ingresso é através do seu histórico escolar. São 14 cursos à sua disposição. Na Exucre, a teoria e a prática andam aliadas, com professores qualificados, localização e infraestrutura privilegiadas, valorizando ainda mais o seu aprendizado. Conheça as vantagens de ser aluno Exucre. Financiamentos, bolsas, descontos e muito mais. Então, escolha Exucre. Venha para a Exucre. Inscrição exucre.com.br. A Churrascaria Medieval serve diariamente refeições de qualidade em várias opções de churrasco e mais de 22 tipos de saladas. Churrasco com buffet livre a quilo. Oferece também refeições pelo sistema Prato Feito e Marmitex. Churrascaria Medieval, todos os dias ao meio-dia servindo o melhor para você. Em Criciúma, na rua 7 de setembro, 115, Fundos da Colina Veículos. Fone 48 3433 2811. Quer ir para Paris e ainda levar um acompanhante? A Latam Travel quer premiar você. Vá até a nossa loja no Giasse do Santa Bárbara e veja como participar. Não perca esta oportunidade de conhecer a França, um dos países mais visitados da Europa. Compre seus pacotes de viagem conosco e concorra a 5 noites mais aéreo com acompanhante. Paris te espera e nós da Latam Criciúma também. Latam Travel Criciúma, oportunidades imperdíveis para você. De volta com Comunicação e Mercado e hoje tratando aqui de comunicação. Nós temos o prazer de receber nos estúdios da TV Litoral Sul a jornalista, diretora de comunicação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina Leste, Tami Soligo. No primeiro bloco a gente tratou um pouco mais sobre a vida dela, sobre a expertise dela na área de comunicação e nesse segundo bloco vamos trabalhar um pouco mais sobre o trabalho dela na LESC e ali sendo a diretora de comunicação junto com toda a sua equipe e o desafio, né, Tami, de se comunicar numa casa de diversidade enorme, de opiniões diversas, de projetos numa quantidade incrível. Como é que tu consegue trabalhar e centralizar tudo isso e a hora que passar pelo funil saber o que é importante para o catarinense? Como é que vocês mensuram isso? Como é que vocês trabalham isso? O mais difícil, na verdade, é a nossa matéria-prima, né? Que é política, né? As pessoas cada vez, quando você fala de política, querem ficar mais distantes, né? Então, assim, você tem que quebrar primeiro esse paredão que se cria quando você tenta fazer alguma ação de comunicação ali pela Assembleia Legislativa. Então esquece a minha primeira pergunta e vamos para essa, porque eu tinha aqui, ó, tá prontinha aqui, ó. As pessoas realmente não estão interessadas na política? Você vive o dia a dia de uma casa legislativa. Isso é real? Talvez não seja exatamente isso. Acho que as pessoas estão com muito preconceito, né, sobre o processo político, né, num processo de negação até, que não é legítimo no sentido de que a gente precisa da política, ela faz parte do nosso processo democrático, ela é a materialização do nosso processo democrático. A gente não pode negar a política, né? Mas é natural, a gente está passando por um processo de depuração de tudo isso no país, né? Então é natural que as coisas fiquem um pouco mais difíceis para a gente que trabalha como operador de comunicação numa casa política. Mas eu sempre digo que dos grandes momentos difíceis é que surgem as grandes ideias e as grandes oportunidades. A gente tenta botar esse filtro todo dia no trabalho que a gente faz ali na Assembleia e realmente conseguir bons resultados aplicando essa visão na prática. Como?
trabalhando muito forte a internet, como a gente estava falando agora há pouco, com estratégias e que funcionaram, ousando muito na forma e na linguagem do conteúdo da Assembleia. Isso não significa perder a seriedade, nem nada disso, mas se aproximar um pouco mais da linguagem que as pessoas entendem, né? Trabalhando muito com serviço, né, que a Assembleia tem serviço, né, as leis precisam ser conhecidas pelas pessoas, são direitos que elas podem exercer, então trabalhando muito forte essa pauta, encontrando canais, nós criamos alguns programas que estão dando muito resultado, né, que é o Notícias em 1 Minuto nas rádios, o Em Pauta na TV, que são grandes canais propagadores do nosso conteúdo e que funcionam super bem hoje na Assembleia. Aproveitando que entrou nesse gancho agora, eu vou pedir para o Sandro Freitas soltar o boletim do Em Pautas aí, justamente para vocês verem na prática essa importância que é da forma de comunicação que a Assembleia trata. Ela pega a informação e trabalha como serviço mesmo para o catarinense. Sandro, por favor. Você já comprou alguma mercadoria por telefone e depois se arrependeu? Nesse caso, o consumidor tem até 7 dias para desistir e deve ser reembolsado. Mas nem sempre o cliente é orientado disso na hora da compra. Agora tem uma iniciativa em debate aqui no Parlamento que obriga as empresas a informar o consumidor sobre o direito de arrependimento. E tem outra proposta em debate que cria política de turismo sustentável no Estado. Estamos falando aí de política. Sim. É esse tipo de política que tem que ser cada vez mais assertiva, né? Esse tipo de comunicação, essa forma de comunicar, essa forma como vocês passam o trabalho do dia a dia da Assembleia, fez com que vocês fossem o Facebook mais curtidos do Brasil em Assembleia? Isso. Hoje nós somos o destaque nacional, somos a maior Assembleia do país em presença digital, em números. Nós temos em alcance no Facebook por mês uma média de 1.500.000 pessoas alcançadas mês, que é um negócio bem bacana, um número bem impactante. E nós inovamos muito no formato, como eu falei, né? A nossa linguagem na internet, ela não é dura, não é rebuscada, ela é muito acessível, tem muito a ver com o Em Pauta também, com esse estilo do Em Pauta. É muito de serviço, muito impessoalizada, não faz juízo de valor, mas traz o debate. A gente tem um sistema de WhatsApp também, que é um canal de lista de transmissão, não são aqueles grupos, né? Ninguém fica exposto a um número ali, onde a gente presta notícia todo dia. São cerca de 5.000 pessoas cadastradas hoje no nosso WhatsApp, que se comunicam ali, recebem diariamente notícias da Assembleia. A gente tem o Instagram também, que está bem forte. E estamos presentes com uma equipe trabalhando todo dia nas redes sociais e pegando aquele conteúdo e customizando para esses canais, né? Porque cada canal tem o seu estilo, você precisa entender disso, né? Ter esse perfil bem claro, trabalhar com muita métrica, medir muito o que funciona, o que não funciona, né? Que eu falo que a gente vive de estações, assim, né? Porque vai mudando o clima na internet, assim, radicalmente com o passar do tempo. Então não tem um manual para dizer o que pode, o que não pode, né? Você tem que... Antigamente as empresas faziam um planejamento e faziam um planejamento a longo prazo. Difícil. A minha empresa em 2025 vai estar dessa forma. Hoje não existe mais. Na rede social isso é muito mais rápido, né? Os feedbacks que vêm da rua, como é que tu trata os feedbacks que vêm através das redes sociais? A gente tem a equipe, a gente responde tudo, né? No começo, assim, a gente tinha um pouco de receio, eu particularmente tinha muito receio de abrir alguns canais, assim, toda vez que a gente foi abrir algum canal, eu que implantei na época que eu estava lá, o Facebook, o YouTube, na Assembleia, foi na minha gestão. Quando tivesse a primeira passagem Isso, então, por lá. no momento de implantar esses canais, a gente fica com receio, né? Meu Deus, o que as pessoas vão falar, né? De política, vão criticar, vão xingar. Mas não, eu vou te dizer que amadureceu muito essa relação. Claro, às vezes acontece, mas não é uma coisa pessoal a alguém. É um extravasamento, né? Às vezes a pessoa quer reclamar da vida ali. Você está falando com o público em geral, né? Mas as pessoas interagem de forma muito positiva, viu? Os nossos números nesse sentido de relação, de contato, são muito bons, assim. A gente traz e cresce muito com as coisas que vêm. Vem sugestões, vem ideias, sabe? Vem pedido de informação. É muito bacana, bem construtivo. Apesar de todos os canais, Tami, a rede social, a TV, a rádio, a assessoria de imprensa, os veículos tradicionais, a quantidade de informação que é gerada na Assembleia, ela consegue chegar ao catarinense de todas as formas ou não? Mesmo assim, vocês têm que passar o funil e ver o que é mais importante, porque a quantidade de informação é muito grande. A nossa estratégia ali é de ocupação de espaço, eu sempre digo, né? A gente está sempre enxergando novas possibilidades de se comunicar.
Então, nós temos os meios tradicionais, que é TV, rádio. A nossa rádio é uma geradora de conteúdo, ela não é uma emissora de rádio, né? Ela produz em conteúdo para as rádios utilizarem, exato. Temos a agência de notícia, temos o Twitter, o Facebook, o Instagram, temos a publicidade, que também é um canal, assessoria de imprensa e sempre buscando canais diferentes. Por exemplo, nós encontramos uma parceria com aquelas empresas que têm nos terminais de ônibus e nos elevadores as TVs, e a gente já botou notícias ali também, nesses espaços, assim, para as pessoas acessarem por ali. Então, a gente vai enxergando canais e vai ocupando. Cada vez mais são nichos, né? É difícil a gente falar, ainda já está caindo muito essa coisa de você falar de mídia de massa, né? Eu acho que antigamente você imaginava uma coisa, um horário na televisão específico para falar com todo mundo, né? Isso não acontece mais, né? Porque as pessoas mudaram de comportamento, elas estão buscando o que interessa, elas não são mais passivas, né? Então você precisa... Tirar essa pergunta da minha boca. Cada vez mais a pessoa que quer informação, ela está muito mais ativa, né? Muito, muito. Eu decido o que eu quero, né? Eu vou lá e no horário que eu quero. Né? Então, a gente tem que entender e tem que estar presente para todas essas pessoas. A Assembleia tem esse dever, né, de se comunicar com todos os catarinenses, representa todos os catarinenses, né? Sem distinção. Então, precisa estar onipresente justamente para poder fazer essa transparência toda, né? Como é que tu lida com os conflitos e interesses e opiniões diversas e 40 gabinetes te pedindo informação e eu preciso que tu emplaque essa matéria? Como é que funciona essa parte da pressão política dentro da área de comunicação da Assembleia? Ou não existe? Vocês já conseguiram blindar porque trabalham da forma mais técnica possível? Vou parecer puxa-saco aqui, mas não é verdade. Nós temos um parlamento muito maduro, tá? Eu falo isso por comparar com outros estados. Assim, nossos deputados ali são muito estruturados, assim, tem muita consciência sobre os processos, assim, e a gente trabalha com aquilo que eu falei das métricas, né? Então eu gero relatórios periódicos mostrando resultados do que a gente faz. Entrego para que eles acompanhem isso. Tu entrega para todos os deputados? Entrego para a mesa, né? Hoje, mas está disponível para todos os deputados, enfim, às vezes me chamam para prestar quando eles têm alguma dúvida e tal. A gente tem muito respeito ali. A comunicação da Assembleia hoje é muito, muito respeitada. Os profissionais que trabalham ali, nós temos uma equipe muito boa, assim, formada por grandes profissionais. Isso tudo traz esse respeito, essa credibilidade, né, que nos ajudam a trabalhar. É natural ter conflitos de vez em quando, mas nunca foi difícil argumentar ou ponderar ou conseguir explicar alguma coisa, sabe? Então a gente sempre encontrou esse espaço, ainda bem. Ô, Tami, tem duas perguntas antes de finalizar nosso Comunicação e Mercado. A primeira é, como é que vai ser o futuro da comunicação? O que nos espera ali na frente? Se eu tivesse essa resposta, não dava, eu vendia. Pergunta de $1 milhão, brincadeira. E eu acho que assim, é difícil desenhar com exatidão o futuro, né? Mas assim, do ponto de vista da assessoria, é muito dessa lógica que eu falei, de customização de conteúdo, ocupação de espaço, porque a gente não tem mais essa coisa da massa, acho que isso já diminuiu, né? São grupos de interesse. E eu falo daí de formato de conteúdo, de estratégia, acho que tem que ser customizado, dá muito mais trabalho, mas tem muita tecnologia aí para ajudar nisso, né? E no que se refere aos veículos, em linhas muito gerais, assim, coisas que eu tenho certeza, assim, sabe, a partir de pesquisa e tudo mais. O conteúdo regional, eu acho que é uma coisa que se consolida muito nos próximos anos. E a presença digital desses veículos, que ainda está muito acanhada, sabe? Eu acho que ainda não... Os veículos não se emanciparam na internet direito, assim, eu acho que não dominaram esse território ainda. Por isso que tu tem sido uma incentivadora, uma mentora desse projeto de portais cada vez mais fortes regionalmente em Santa Catarina? Porque na minha visão, assim... Porque a partir do momento que tu tem um veículo forte regional, tu tem uma facilidade também de se comunicar com o catarinense de forma regional. E imprensa forte é estado forte. É verdade. Né? A gente tem essa visão, tem que ter essa visão de responsabilidade também, né? E Santa Catarina é um estado diferenciado no país, sim, e a gente fala isso porque conhece, porque pode comparar. A gente tem um estado multicultural, né, de economia múltipla também por região, cada região tem suas particularidades, isso tem que ser entendido, né? Então a gente precisa ter essa imprensa regional forte para representar suas regiões também, entende? Para fazer essa interlocução, trazer essa realidade regional para a gente. Para finalizar, o que a Tami fez que não faria mais? Qual a experiência que tu já teve que, não, isso aqui
Primeiro que eu não seria mais apresentadora de TV, nem apresentadora de rádio. Pessoalmente seria isso. Mas assim, eu não sei, eu acho que tudo que a gente faz, eu errei bastante já, muito. Especialmente na internet, com a equipe, assim, já teve crises, assim, várias. Mas a gente aprende com isso, né? Eu acho que mesmo os erros servem pra gente aprender, né? Trazem maturidade, assim, trazem experiência que fazem a gente ir pra frente, assim. Então, eu não gosto de pensar que tiraria alguma coisa do que eu fiz, assim, de verdade. Tudo valeu como experiência. Vale, sem dúvida. Tami, muito obrigado pela participação. Foi muito prazer, adorei. Foi Legal. ótimo. Muito obrigado. E você? Eu gostaria muito que você continuasse com a gente, com a nossa audiência, porque a programação da TV Litoral Sul, ela é feita com muito carinho e 24 horas para você. Comunicação e mercado.